Olá, começando mais um Conexão Cultural da TV Câmara de Campinas. Hoje a gente veio bater um papo com ilustradores e quadrinistas e entender um pouquinho desse universo, tanto de fora do país quanto do que está acontecendo aqui no Brasil. Então eu converso com o Ricardo Quintana, com o Caio Iô e com o Rafael Giraldelli. Eles que são ilustradores, quadrinistas e, antes de mais nada, aficionados por gibi, né? Todos, né? Sim, certo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da... Vamos começar de trás para frente. Quer dizer, de frente para trás. Como está o universo da HQ hoje no Brasil? Fora essas coisas mais conhecidas, Turma da Mônica, esses mais famosos, assim, o que nós temos hoje em banca ou em internet? Então, o muito legal hoje é que a gente tem um universo de quadrinhos gigante, talvez até a grande maioria não saiba, mas a gente tem muitos autores nacionais hoje publicando muita coisa, né, lançando muita coisa, às vezes em alguns nichos específicos, então a tiragem não é muito grande, não chega até o grande público, mas a produção autoral no Brasil hoje está a coisa mais linda do mundo. Levou muito tempo para chegar nesse ponto, né, levou muito tempo da gente ter uma produção grande. É claro que quando você tem muita coisa sendo produzida, tem muito lixo também, tem muita porcaria junto. Mas tem muita coisa boa, muita coisa. O mundo de quadrinho no Brasil hoje está fantástico. Tende a crescer mais, tende a começar a limar algumas coisas ruins, dar uma selecionada, né? Dar uma selecionada. Mas assim, hoje, você falou, vamos, né, começar de agora e não vamos falar do passado, vamos falar do agora. O agora tá fantástico. Se a gente for pensar no mundo do quadrinho há 10, 15 anos atrás, era horroroso. Então, comparado com 10 anos atrás, a gente evoluiu assim uma quantidade absurda. E com possibilidade demais. Isso que é mais legal ainda, né? Tem mercado aberto para crescer ainda mais esse mundo. Então, a gente pode considerar que assim, a gente está correndo atrás do prejuízo em relação ao universo do quadrinho lá fora, sim, é mais ou menos isso? Sim, mais ou menos. A gente está correndo atrás. Se a gente for pensar o quadrinho europeu ou o quadrinho americano, que tem uma produção maior e tal, mesmo o quadrinho americano voltou um pouquinho para trás, né? Por conta do cinema, da internet, etc. O quadrinho americano voltou um pouquinho, mas o quadrinho europeu, que tem uma produção legal e tal, a gente está correndo atrás do prejuízo e está chegando lá. Graças a Deus. Tá. Porque o Brasil ele sempre foi muito consumidor de quadrinho, né? Desde os anos 80, assim, a gente consome muito quadrinho que vem de fora. Mas atualmente é que teve uma explosão de produção nacional, né? A gente sempre teve, assim, desde a década de 70, tem um monte de autor que já produzia quadrinho aqui. Só que hoje em dia a gente chegou num outro patamar. A gente tem muito artista aqui que publica lá fora, só que esses artistas eles passaram a publicar aqui dentro também. E o mercado independente, o mercado autoral, ele é maior do que já foi. Ano passado a gente teve um recorde de publicações independentes de quadrinho. Então, é muito grande comparado ao que já foi, né? Ele tá muito maior. E quando a gente fala começo da década de 80, o que se produzia na época? Quem tinha, assim, de bate-pronto, assim, que vocês lembram? Nos anos 80, no Brasil, você tinha aí, hoje, os grandes figurões. Angeli, Glauco, Laerte, Adão. Esses caras produziam alguma coisa. Fora eles, mais ninguém. Era muito difícil o quadrinho nacional. Sim. Era praticamente impossível de você conseguir uma produção um pouquinho melhor de quadrinho nacional. Hoje, cara... Tem alguns autores, né? Tipo o Shimamoto e como chama o outro? O Colonésio, o Shimamoto... Você tem alguns brasileiros... Mas eles eram meio restritos, assim, né? Mas era uma produção muito pequena, assim, lançavam um livro a cada, sei lá, 6 meses, um ano. Ou era uma coletânea de tiragem baixa, né? Era sempre coisas pequenas, assim. Fora esse trio, como o Ricardo falou, os autores nacionais, eles nunca tiveram muito destaque. Mas aí é uma questão cultural, aí estendo a pergunta para o Rafael. Você acha que é uma questão cultural
de ter de valorizar mais o que vinha de fora e da gente começar, de um tempo para cá a gente começar a se olhar de uma maneira diferente, ou por causa dos autores que saíram daqui, fizeram sucesso lá fora e que acabou refletindo aqui? É uma pergunta meio Tostines, né? Eu acho que é um pouco das duas coisas também, e envolve também uma certa participação das novas plataformas de divulgação e de financiamento de quadrinhos nos últimos anos. Hoje, no próprio mercado, o cenário nacional de quadrinhos está com uma afirmação, uma representatividade de gênero muito interessante no que toca. Fazemos uma comparação em relação ao cenário nacional de quadrinhos dos anos 80. Hoje vemos mulheres quadrinistas fazendo trabalhos fantásticos que envolvem produções desde temáticas envolvendo ficção científica até fanzines autorais que lidam com questões envolvendo sexualidade ou formas diferentes de se trabalhar com a linguagem gráfica dos quadrinhos mesmo. Então, eu sinto que houve uma convergência dessas questões na forma como a gente passou a olhar para os próprios quadrinhos, né? É uma valorização que ocorreu tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, por assim dizer. Mas isso é em decorrência desses autores que foram lá para fora, desses ilustradores que foram lá para fora, como... Eu acho que também, né? Mas não é uma resposta, acho que... acho que não tem uma resposta única. Na verdade, são vários fatores. Mas, assim, acho que duas coisas excepcionais, assim, duas coisas principais para essa mudança. Primeiro é o background. A gente passou a ter mais know-how, a gente passou a ter mais conhecimento, mais entendimento. Eu acho que o Brasil era muito mirim na produção de quadrinhos. Né? E quando a gente passou a ter mais conhecimento, a gente passou a explorar melhor essa produção. E por que a gente passou a ter mais conhecimento? Que aí é o segundo fator, grana. Né? A gente não tinha grana para produzir. Diferente do mercado europeu, diferente do mercado americano, era tudo muito caro, tudo muito difícil. Impressão no Brasil é um negócio caro. Né? O mercado era fechado também, né? De importar equipamento. Você tinha grandes editoras que produziam o que era pop. Se não vendesse a Abril, nos anos 80, eles tinham uma produção de corte que era o seguinte: se vendesse menos do que 70 mil exemplares, eles cancelavam a publicação. 70 mil exemplares, ninguém produz. A gente não tem condição de vender 70 mil exemplares. E Abril, se vendesse menos do que 70 mil, era cancelado porque era ruim. Então, assim, eles só vendiam o que era excepcional. X-Men, que é o do grande público, Homem-Aranha, o Justiceiro, ou, sei lá, o Demolidor, que está super em alta por causa do Netflix agora, eles nem publicavam no Brasil porque não tinha público para isso. A editora nenhuma queria arriscar, né? Ninguém arriscava. A gente não tinha grana para produzir isso. Exatamente, dá para entender até o lado da editora como, assim, visando o lucro. Para ela é muito mais fácil ela pegar um título de fora, comprar o direito de publicação desse título, algo que já é extremamente conhecido nacionalmente, um X-Men, por exemplo, e publicar. É muito mais fácil, então, né? Muito mais fácil, muito mais seguro importar um título de conhecimento do público em geral e que era muito menos arriscado. Sim. Mas agora, hoje... É isso que eu ia perguntar, e agora? A gente tem máquinas de impressão com custo muito baixo. Você tem, como o Rafael falou, você tem a internet. A negada publica no Facebook, em blog, etc. Então, a produção, que a gente já adquiriu um know-how melhor, a gente está mais esperto com a produção, você tem um jeito fácil de escoar. Então, ficou mais barato e a gente sabe fazer. Por isso que aumentou tanto a produção. Isso foi o grande lance dos últimos anos. E aí quando você fala, por exemplo, de publicar na internet, publicar no Facebook, vamos supor, eu viro quadrinista, eu crio um personagem e eu vou escoar, eu sei que eu vou ter público, mas e o modelo de negócio? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou pagar as contas? Acho que é a pergunta do milhão. Assim, porque, assim, se você tem hoje em dia uma forma de se divulgar, você consegue público. E aí a chave de tudo é você ter esse público. Se você tiver um público, um networking, fácil acesso a ele, você consegue, por exemplo, promover de uma forma relativamente fácil um projeto de crowdfunding, por exemplo. Né? Você consegue se autopublicar. É fácil, por exemplo, você conseguir renomes e vender, mesmo que você publique, se pague a própria tiragem, você tendo esse público, você consegue em um evento, por exemplo, e hoje em dia a gente tem vários eventos gigantes, assim, focados no quadrinista independente, você consegue escoar essa produção. Agora,
Não dá para falar que o quadrinista independente, ele consegue ter um modelo de negócio, sobreviver logo de cara, assim, disso, né? A maioria das pessoas que trabalham com o quadrinho independente, elas também lidam com ilustração publicitária, lidam com ilustração editorial. Tem as outras coisas que tá ali dentro do universo da arte exatamente. Básica ali que nasceu com o quadrinho, mas é que paga as contas. Exatamente, né? exatamente. E assim, aquilo até o que eu falei no começo. Tem muita coisa sendo publicada, muita coisa ruim. Às vezes essa coisa ruim não é nem a qualidade do quadrinho, mas é a qualidade do negócio. O cara é um excelente quadrinista, pode saber contar a história muito bem, mas não sabe fazer negócio. Então ele publica, ele faz, mas não vende o material dele. Sim. Então esse cara vai acabar caindo fora. Tem outros caras que sabem fazer negócio, que sabem se publicar, que sabem se fazer ser conhecido, que vai em evento, que faz conta, porque ninguém, às vezes, sei lá, gastou R$1.000 para produzir 1.000 revistas, ele acha que se ele vender a revista dele a R$1, ele vai fazer R$1.000. Não, ele não vai fazer R$1.000, ele vai fazer 0, porque ele pagou 1.000 para produzir. Vai perder dinheiro, na verdade. Vai perder dinheiro. Então, tem muita gente aí produzindo coisas sem fazer conta. Isso é normal. Não, é a tal do tentativa e erro, né? Assim que você vai errando, você vai adquirindo. Isso tem engenheiro, isso tem médicos, tem advogados, isso tem o cara que é um excelente profissional no que ele faz, mas um péssimo administrador, isso tem em qualquer mercado. E tem no mundo do quadrinho também. Né? Mas a gente está aprendendo, é o que eu falei, a gente aos poucos está aprendendo a fazer quadrinho, tanto em qualidade de história, de arte, de impressão, de publicação, quanto de negócio. Legal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco continuando esse bate-papo aqui, entender um pouco como que funciona o universo dos quadrinhos aqui no país, lá fora, e quais as vertentes quais as mídias que saíram do quadrinho e foram para as outras, para a internet, para o cinema, para a televisão. Então a gente volta daqui a pouco. De volta com Conexão Cultural, hoje batendo um papo com Caio Iô, com o Rafael Giraldelli e com o Ricardo Quintana sobre quadrinhos, o universo dos quadrinhos aqui no Brasil, fora do Brasil, internet e outras mídias. A gente sabe, é público e notório que os quadrinhos lá de fora já foram para o cinema, que é um grande sucesso, é um grande modelo de negócio, que até está chegando, acho que até exaustão, porque tá vindo 500 mil filmes de super-heróis de HQs. Vocês acham que existe essa possibilidade no Brasil de quadrinho daqui ir para o cinema também? Vocês apontam algum... Acho que não só existe a possibilidade, como já está acontecendo, na verdade. A gente tem casos interessantes, assim, por exemplo, o Vitor Cafage, ele é um autor independente, ele fez sucesso, assim, primeiro se autodivulgando. Com isso ele conquistou renome, ele conquistou espaço, passou a publicar inclusive por editoras grandes, então ele publica pela Panini hoje em dia a história dele, que é o Valente, né? E ele foi convidado para fazer algumas reinterpretações que o estúdio do Maurício tem soltado, assim, algumas graphic novels, assim, que são reinterpretações dos personagens dele feitas por autores novos, né? E ele fez o Laços, que é uma história em quadrinho da Turma da Mônica, mas no estilo dele, assim, o roteiro é dele, o desenho é dele, né? E agora tá sendo adaptado para o cinema. Agora acho que soltaram no Comic Con agora, inclusive um teaser, né? De uma adaptação dessa história pro cinema. E a gente tem um filme nacional, chamado O Cheiro do Ralo, que é com o Selton Mello. É um quadrinho. É um quadrinho do Lourenço Mutarelli. É um quadrinho do Lourenço Mutarelli. Então a gente já teve adaptação de quadrinho para cinema e assim, abriu a porteira, filho, passa o boi, passa a boiada. Sim. Eu acho que daqui para frente a gente vai começar a ver muita coisa rolando no cinema vindo do quadrinho. Porque o cinema bebe na fonte do quadrinho há muito tempo, né? A gente tem agora aí os grandes blockbusters e tal, estão rolando, X-Men, Homem-Aranha, Vingadores, o pessoal da DC lá com as tentativas de Batman, Super-Homem, etc. Como vocês podem ver, eu gosto mais da Marvel do que da DC, mas a gente mas isso aí não é novidade, né? A gente teve, eu me lembro, eu era garoto, eu fui assistir aqueles filmes horríveis do Homem-Aranha dos anos 70, 80, sei lá o que diabo que era aquilo, que era horroroso, mas aquilo, além daqueles, várias outras coisas foram do quadrinho para o cinema já na década de 70 e 80.
É que não tinha. Eu me lembro de algum tempo atrás que eu vi uma foto, apareceu de uma versão que fizeram do Homem de Ferro, se não me engano, da segunda metade da década de 70, que é horroroso, assim, né? Eles fizeram Vingadores, não sei. É porque não tinha a tecnologia, é o que permitia na época, tecnologicamente. Era o que dava, né? Mas deve ser interessante também assistir um filme desses hoje em dia, né? Não, mas essa fonte aí, o pessoal bebe nela faz tempo, né? E no Brasil vai acontecer o que aconteceu lá fora, naturalmente. Não tenho dúvida. Eu assisti há pouco tempo agora, tudo bem, não é quadrinho, mas é muito a linguagem do quadrinho, né? O Escaravelho do Diabo, que é do... Eu não me lembro qual é o título da série dos livros. É da série Vagalume, se não me série engano. Vagalume, isso. Literatura para criança, né? E tem uma linguagem muito parecida com a linguagem de quadrinho para criança. Então é legal que eles estão indo buscar essas fontes para produzir material. Eu assisti, é claro, é simples ainda, estão começando as adaptações e tal, mas eu falei, daqui para frente só tende a aumentar. E no universo do cinema, assim, existe uma queixa, que nós não temos grandes roteiristas. Falta roteirista no Brasil para cinema. Falta roteirista no Brasil para quadrinho, ou é o próprio quadrinista que acaba produzindo, no caso dos independentes, é ele mesmo que acaba produzindo os roteiros deles? Como que funciona isso? Tem de tudo, né? A gente tem quadrinistas assim que nunca tinham feito roteiro antes, passam a estudar, né, a estrutura de roteiro, a estrutura narrativa, como produzir um roteiro, fazem a sua própria história, para desenhar a sua própria história. Eu já vi o caminho contrário também. Roteiristas que não desenham, passam a estudar desenho, aprender a desenhar para desenhar a sua própria história. E você tem equipes que são formadas também, assim, né? Gente que uma pessoa é boa em diagramação, outra pessoa é boa em roteiro, outra pessoa é boa desenhista, elas formam uma equipe para produzir um quadrinho, né? Os roteiristas que eu conheço, eles da mesma forma, eles têm que produzir para outras mídias, eles têm que produzir para publicidade, eles têm que produzir outras coisas para sobreviver. Para poder sobreviver. Né? Porque é complicado, são poucos casos, assim, poucas pessoas que acho que conseguem falar no Brasil assim, que vivem de quadrinho, só de quadrinho, né? Não, mas até retomando aquela questão do negócio que nós falamos no bloco anterior, o Felipe Canho é formado em cinema, o cara estudou cinema, aprendeu cinema e hoje é um dos caras que mais produz quadrinho no Brasil. Ele produz com crowdfunding, né? O pessoal patrocina, ele trabalha com vários desenhistas diferentes, ele só faz roteiro. E convida um ou outro, hoje faz fila. O pessoal faz fila para trabalhar pro cara, para desenhar para ele. Inclusive, há pouco tempo atrás, ele foi convidado pela Warner para fazer um roteiro pro Planeta dos Macacos. Uau! Então, assim, você vê que legal que é isso, né? E o cara não desenha. Porque mais do que um roteirista, acho que ele é um concretizador de projetos, assim, sabe? Ele é um excelente negociante, né? O cara consegue fazer a coisa acontecer. Que é isso que falta, às vezes. Tem muita gente com boas ideias, bons projetos, assim, bom desenho, bom roteiro, mas se a pessoa não tem esse planejamento da sua própria obra, sua própria carreira, assim, não vai pra frente, né? Ser mais empreendedor de si, né? Exatamente, esse lado empreendedor que às vezes acho que falta, né? E vocês falaram que tem várias feiras, várias coisas acontecendo, assim. O que me vem à cabeça, assim, mais é a Comic Con, que é a mais, assim, icônica, né, diria assim. Não, mas já a Comic Con já é um milagre, né? Porque antes da Comic Con, assim, houveram milhares de tentativas frustradas. Tem a Comic Con XP, né? Comic Con Experience. Mas tentaram fazer Comic Con São Paulo, Comic Con não sei o quê, Comic Con Rio, e nenhuma delas ia pra frente. E a Comic Con Experience veio mostrar que existe mercado, existe público, funciona. Mas aí você diz de não ir pra frente, assim, uma edição e morre? Ou uma edição que não se paga, que não dá público? Que não dá público, uma que morre, mal feita, com poucas atrações. O pessoal levava a parecer a gincana de escola, assim, sabe? Tudo muito mal feito, tudo muito mal organizado. E aí não vai pra frente, né? Ou não se paga, ou uma só e morre. No Brasil a gente tinha um grande evento, um único grande evento, que é lá em Belo Horizonte. Eu fui na primeira edição, chamava BHQ. Primeira edição que eles fizeram, teve 1 ou 2, depois eles mudaram o nome para FIC, Festival ou é feira? Festival Internacional de Quadrinho, e eles trazem assim uns caras geniais para cá. O FIC, inclusive, hoje
é o maior evento de quadrinho do mundo, maior do que a Comic Con San Diego. É um evento gigante, assim, vem um monte de gente, público enorme, é a coisa mais linda do mundo. O FIC rolava a cada 2 anos, aliás, rola a cada 2 anos, é um evento bienal. Era o único evento grande que a gente tinha no Brasil. É claro, tem muitos outros, Gibicon, Comic Con Santos, existem vários outros eventos que vale a pena quem é da região ir, porque incentiva, patrocina. Aqui em Campinas, né, a Biblioteca Municipal faz a Semana do Quadrinho, essa já é a 4ª edição que a gente está fazendo junto, isso. A primeira edição o Fabiano fez meio que sozinho, a partir da segunda a Pandora entrou para trabalhar junto, a gente tem feito, né, procurado fazer algumas coisas, mas em Curitiba tem, em Santos tem, Salvador tem, todas as cidades, pelo menos as cidades, né, com grande público, tem tentado fazer. Mas a Comic Con foi a que mostrou que é possível. Os caras trazem nego de fora, trazem grandes estúdios e é bonito demais. E a Comic Con acho que foi diferenciada pelo seguinte, o FIC, por exemplo, ele sempre foi um evento muito interessante, porque primeiro que ele é um evento feito pela Prefeitura de Belo Horizonte, então ele é um evento aberto, não custa nada para entrar. Ele é um evento muito voltado assim, para apresentar, acho que o mercado nacional para as pessoas, né? Ele acho que a grande confraternização assim, do mercado de quadrinho nacional é o FIC. Agora o Comic Con ele veio como um evento assim, de cultura pop em geral. E colocando a produção nacional lado a lado, assim, com diretores de grandes produções internacionais, de quadrinistas internacionais, de grandes empresas internacionais também. E isso que eu acho que é interessante, assim, você não necessariamente só segmentar, só fazer eventos assim, sabe, que fechem o grupinho separado dos outros, isolado dos outros. É interessante eventos com essa proposta, assim. Tem um quadrinista de São Paulo, que é amigo nosso, o Adriano Batista, um trabalho fantástico e tal, e eu estava vendo, eu não fui na Comic Con esse ano, mas eu estava vendo fotos e tal, o Adriano Batista estava do lado do Simon Bisley. O Simon Bisley é o cara que desenhava o Lobo, manja. Então veja que nas mesas ali, um autor nacional estava do lado de um ícone do quadrinho mundial. Então esse respeito que eles estão dando pelos autores nacionais é muito legal isso. E hoje além de trabalhar com publicidade, o que uma pessoa, aí falando para aquele garoto, aquela garota que se interessa, que está pensando em fazer isso e fazer disso uma profissão, o que faz um quadrinista quando ele está produzindo outras coisas? Quais as possibilidades aí dentro do universo que vai além do universo do quadrinho e além do universo da publicidade? Fala aí, Rafa, você que Bom, existem diferentes entradas, né? Eu conheço, por exemplo, casos até inversos a esse que o Ricardo falou, do Felipe Canho, de amigos meus, inclusive, que atuam muito fortemente no cenário de cinema independente aqui da região, que começaram produzindo quadrinhos e acabaram partindo para a área do audiovisual posteriormente. Inicialmente na escritura de roteiros, depois do storyboard e progressivamente até assumindo funções de direção, de produção de filmes. Então, isso eu vejo como um cenário também muito crescente na nossa região, além de possibilidades várias, de trabalhar não só com os freelancers de ilustração, mas também dessas outras áreas de publicidade que já foram mencionadas aqui. Porque eu acho que o desenhista, no caso, assim, aí a gente pode fechar um pouco mais, né, o leque, assim. O desenhista, ele tem que entender que ele pode ter ao lado dele como autor, né, ele vai produzir o que ele quer produzir, o que ele tem vontade, ele tem ânsia de produzir, mas ele também pode prestar um serviço como desenhista. Uhum. E aí ele vai ter inúmeras possibilidades, assim, né? Ele pode, por exemplo, um quadrinista, ele pode produzir um quadrinho institucional para uma empresa. Um quadrinista pode produzir um storyboard para publicidade. Então, para o cinema. Então, são inúmeras as possibilidades. O que é interessante, acho que é assim, é o desenhista, primeiro, acho que ele ter uma mente um pouco aberta, para ele não ficar muito preso a um determinado estilo, a um determinado segmento. E ele galgar, assim, esses espaços, porque é assim que a gente consegue, acho que, viver da nossa arte, assim, vamos dizer, né? E o mercado de arte nacional também, ele tem crescido bastante, né? Hoje a gente tem várias galerias vendendo trabalhos, assim, em tiragens menores e tal. A própria Urban Art. Então, muitos artistas de quadrinho produzem material não só comercial, né, para empresas e tal, mas colocam suas coisas para vender como arte pop mesmo, né? Isso é um outro mercado grande até.
vender print, vender original, vender estilo. Tem muita gente ganhando grana com isso ultimamente. E aí trazendo aqui para nossa região, como que tá quais são os autores que tem aqui na região que vocês destacam aí, que vocês... O Caio. Cara. Mário Cal, o Digo Freitas, Ferigato, Eduardo Ferigato. E é legal que só aí são, tipo, 4 gêneros completamente diferentes, assim, né? E 4 caras de nome grande, tá? São 4 caras que levam público. Hoje, qualquer evento que você faça, que você coloque o Caio, o Mário, o Ferigato, o Digo, o Pedro Neto, vai uma legião de fãs buscando, querendo comprar, querendo autógrafo, querendo ouvir o que o cara tem para dizer. Isso é muito legal, assim. Tá, e hoje o que você tem aí pro público que não te conhece? Agora é a hora do jabá? Hora do jabá. Entendi. Eu lancei agora no Comic Con, né, em dezembro, um quadrinho novo que chama Fúria. A coisa do quadrinho independente é justamente essa, assim, de você ter o contato direto com o autor, você comprar esse quadrinho direto com o autor. Então, a maioria desses quadrinhos independentes é difícil de encontrar em banca, é difícil de encontrar em livraria, porque a gente não tem esse contato tão fácil com distribuidora, né? Mas a chave justamente é quem tem interesse assim, em comprar quadrinho independente, ficar de olho nos eventos. Então, por exemplo, agora a gente vai ter um evento, né, no domingo, agora na biblioteca, que é esse momento justamente de contato com o público, né, da pessoa conhecer, conversar com o autor, comprar o quadrinho, né. Todo mundo que o Ricardo falou, e tem coisas que está lançando agora, lançou em 2016, que está vendendo ainda, vai lançar provavelmente coisas em 2017, né. Então, acho que a chave é realmente o pessoal ficar atento aos eventos. Legal. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas a gente volta em 2 minutinhos, não saia daí. De volta para o terceiro bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo sobre história em quadrinho, do mercado nacional, mercado internacional, possibilidades de trabalho para você que curte e que acha que isso é o que você quer fazer para o resto da vida. Estou conversando com 3 especialistas aqui e aficionados também do universo da HQ. Queria perguntar para os 3, qual que é assim um gibi ou um personagem que vocês são fãs assim incondicionais e que pouca gente conhece ou que vocês indiquem assim? Vale nacional, internacional? Vale nacional, internacional. Nacional e um internacional. Fazer um paralelo dos dois. Um internacional que eu gosto e não é tão conhecido. Eu gosto muito de terror, tanto filmes de terror, quadrinhos de terror também. É um autor japonês, chama Junji Ito. E ele faz histórias assim, que é curioso você imaginar que, né, a mídia do quadrinho, ela possibilite assim, você criar uma atmosfera meio esquisita, contar uma história de terror legal assim. E pra mim ele é a prova assim, de que é possível, assim, de você conseguir ser criativo com a mídia, de você conseguir construir uma narrativa em quadros, né? Colocando imagem e texto lado a lado, assim, e sem as possibilidades que o cinema traz, por exemplo, para o terror de som, de música, e conseguir criar uma ambientação, assim, né, tétrica, assim, acho muito legal, assim. De quadrinista nacional, vou falar do Venceslau. O Venceslau, ele inclusive, assim, surgiu aqui da Pandora também, aqui junto com a gente, trabalha hoje em dia com animação, e ele produz quadrinhos autorais. Os quadrinhos dele eu acho muito legais, assim, porque você consegue ver o background da pessoa, né? Então, os quadrinhos do Venceslau, por exemplo, no ano retrasado ele lançou o Astromini. É um quadrinho de narrativa de animação, assim, você consegue ver o trabalho de um animador ali. Então, inclusive para as pessoas que se interessam em trabalhar com animação também, eu acho que o quadrinho também é uma porta de entrada, também é uma porta de estudos, assim, e por onde você pode apresentar seu trabalho, né? Galgar espaço, assim, no mercado de trabalho, né? E vocês? Mano, falar de 2 é muito difícil, cara. Se você me diz pra falar de 200 eu ia achar difícil, mas 2 é muito mais difícil. Porque assim, a gente é fã, a gente gosta, então a gente, acho que todos nós conhecemos muitas coisas, né? Então seria super injusto falar de um só nacional e um só de fora. Para eu citar um nacional único, eu acho que eu cito o Mário, né? O Mário Cal é professor aqui da Pandora. Eu gosto demais do trabalho do Mário.
e principalmente assim, da poética do trabalho do Mário. O Mário busca sempre tentar passar com o estilo do traço ou com a técnica que ele está usando. Ele busca ele busca formas diferentes de fazer você sentir o que ele está pensando, né? Então, em determinado quadro ele usa aquarela, em determinado quadro ele usa lápis de cor, para tentar ambientar e tal. Eu acho isso fantástico, eu respeito muito isso nele, esse laboratório que o Mário faz, né? E o Mário fez a adaptação de um dos contos, um dos livros acho que mais conhecidos do Brasil, né? Ele fez a adaptação do Dom Casmurro, e eu acho que assim, eu gostei do Dom Casmurro, cara. Porque eu li Dom Casmurro quando era moleque e eu odiei. Tudo bem. Acho que todo mundo odiou Dom Casmurro, que era oferecido numa época errada. Depois a gente descobre isso mais pra frente, né? Eu li quando eu, sei lá, tava na 6ª série do primário, alguma coisa assim, na época que existia primário ainda, porque eu não sei como chama agora, né? E eu odiei aquilo, achei horroroso. E quando eu reli agora com a adaptação do Mário, eu achei fantástico, né? Tudo bem, é claro que provavelmente se eu pegar o livro agora para ler, eu também vou gostar. Mas é muito legal, vale muito a pena. E de fora, cara, eu tenho um autor que eu sou fascinado por ele, que é o Neil Gaiman. Ele é um contador de história. O Neil Gaiman foi o único cara no mundo que ganhou um prêmio de literatura com uma história em quadrinho. Então, assim, eu gosto de quase tudo que o Gaiman publicou. Em excepcional do Sandman, que foi, inclusive, com uma história do Sandman que ele ganhou esse prêmio. Em excepcional do Sandman, acho que eu já devo ter lido o Sandman umas 10 vezes. É uma história muito legal, são 76 números a história e mais um monte de especiais que foram vindo juntos. Para citar, né, só 2 autores, eu acho que são esses. Mas eu me sinto injusto fazendo isso, porque tem muita coisa boa de todos os lados. Ah, que bom, né? Também, né? Não, concordo plenamente com o Ricardo. É bem injusto e complicado selecionar nomes, né? Mas se eu tivesse que eu escolher 2 de fora, eu pensaria muito no Marcos Martin, que é um quadrinista espanhol. Ele tem feito um experimento de publicação de quadrinhos no esquema Pague Quanto Você Pode, junto com um roteirista norte-americano relativamente conhecido, que é o Brian K. Vaughan. Eles estão escrevendo histórias onde eles estão experimentando muito com o formato widescreen da maioria das telas dos dispositivos de celular ou mesmo dos monitores de computador. Então, são quadrinhos relativamente amplos, assim, mas onde eles conseguem explorar a linguagem própria dos quadrinhos, a comunicação entre os quadros, a forma como uma dada página continua a sequência narrativa de uma página anterior de formas bem interessantes e no esquema plenamente digital, assim. E de quadrinista nacional, eu tenho particularmente ficado muito fascinado com o trabalho da Mari Canin, especialmente uma HQ recente que ela lançou de ficção científica chamada Black Science, na qual é uma prova, para mim, muito grande de que o cenário nacional de quadrinhos atual tem garantido uma diversidade muito bacana de temas e explorado temáticas assim que tem contemplado diferentes tipos de interesse. Ou seja, cada vez mais temos quadrinistas muito talentosos trabalhando em temas que interessam a todo mundo. Não há falta de trabalhos que deixem de contemplar um ou outro nicho de interesse. Vemos uma diversidade muito grande e eu vejo mulheres quadrinistas como a Mari Canin fazendo um papel muito importante nisso. Na opinião de vocês, por que tem pouca mulher quadrinista? Por que é um universo quase que exclusivamente masculino? Cara, é claro que eu não sei se você vai poder colocar isso no programa, né? Tem um vídeo de um cientista chamado Neil deGrasse Tyson, que perguntam para ele por que tem poucas mulheres na ciência. E ele dá um show, ele dá uma aula, né? E é uma questão cultural, né? Uma questão, infelizmente, das poucas possibilidades que os negros, que as mulheres tiveram ao longo dos anos. E foi difícil para conquistar, é difícil para conquistar. Sim. É muito mais suado do que pra gente. Né? Homem, caucasiano, né? Então, assim, é uma dificuldade que a sociedade impõe. Quando a gente acabar com todo o problema social,
Aí sim a gente pode falar, tem menos autor assim, menos autor assado. Mas infelizmente é uma dificuldade grande mesmo. Né? Tem que vencer muito mais barreiras do que a gente, tem que conquistar muito mais espaço, tem que se impor muito mais. É realmente mais difícil. Mas, graças a Deus, a gente está evoluindo. Está acontecendo. Né? Então, a gente vai chegar num nível de equilíbrio bacana. E assim, qual que é o país, a grande meca dos quadrinhos? É os Estados Unidos, assim, que você tem uma gama de produtos e de histórias e de estéticas. É lá ou não? Não, eu acho que os Estados Unidos é mais comercial. Acho que são perfis diferentes que você vê nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, no Japão principalmente, assim, né? No Japão se produz muito. Né? No Japão, assim, a gente conta a história que a negada compra quadrinho numa estação do metrô e joga fora na próxima. Ele compra para ler enquanto ele está... Enquanto está dentro do metrô ali. Então, assim, a produção deles é absurda. Lá é o extremo, acho que disso que o Rafael estava falando, assim, de essa diversidade de segmentação, assim, de quadrinho, né? Você tem quadrinho para dona de casa, você tem quadrinho para executivo. E aí é uma coisa, assim, muito ampla na sociedade. Eu tive a oportunidade de ir no ano passado para o Japão e eu fui no maior evento de lá de quadrinho autoral, de quadrinho independente. Fazendo uma comparação, só para ter uma noção, assim, dos mercados, assim, o nosso maior Comic Con agora, ele teve 535 mesas de autores, né? Nesse evento que eu fui, que chama Comic Kit, que acontece em 3 dias, são 13 mil mesas de expositores, cada um lançando um quadrinho independente. E aí, assim, é um outro patamar, né? É um outro nível, assim. Agora, os Estados Unidos ele já tem um outro perfil, de quadrinho comercial. De produção de larga escala. De larga escala, exatamente. Comercial. Poucos, entre as poucos Isso. personagens, poucos quadrinhos, poucos estilos, mas de produção em massa, massificada. Periódicos, né? A Europa já com também um outro estilo de produção, assim, mais meio termo, exatamente, né? E assim, tem quadrinho no mundo inteiro, em todos os países, ou em todos os continentes, tem produção? Vocês sabem, assim, tem algum país que você fala, nossa, eu não sabia que lá se existia quadrinho autoral independente? Vocês se lembram de cabeça, assim, de algum lugar? Sim, a gente vai entrar na questão, o que é quadrinho, né? Porque a forma de linguagem do desenho, ela é mais antiga do que a forma de linguagem escrita. Né? Os caras na caverna já diziam o que eles queriam dizer com um desenhinho ali. Então essa coisa da gente se comunicar através de desenho é muito antiga. Então é muito natural que as pessoas se comuniquem com desenho. Né? É muito fácil as pessoas se verem ou se entenderem. É claro que de país para país, de cultura para cultura, vai mudar um pouco. Mas é muito comum. A linguagem egípcia é praticamente toda, pelo menos a antiga, né, era toda baseada em desenhos. Então, assim, eu acho que, eu não sei dizer pra você, eu descobri que lá na Islândia os caras não fazem quadrinho, não sei dizer. Mas eu acredito que em todos os lugares os caras façam, porque é uma linguagem muito natural. A linguagem, acho que do quadrinho que a gente conhece, assim, que a gente produz, ela vem de uma influência também muito desses grandes países, assim, né? Mas a gente sempre descobre, né? Por exemplo, a literatura de cordel aqui, a brasileira, ela tem essa pegada de imagem e texto, assim, ela é muito estudada lá fora, né? E aí, como o Ricardo falou, assim, já é um pezão, assim, né? Nessa brincadeira do quadrinho, né? Mas sempre aparece, a gente sempre descobre alguns autores, assim, que a gente não imaginava. Tem o próprio Joe Sacco, por exemplo, eu acho um baita autor legal, que conta histórias assim que, a princípio, uma pessoa que não está tão acostumada com quadrinho não imaginava que o quadrinho ia ter esse tipo de história, né? Histórias sobre guerra, histórias, né, sobre massacres e tal. É quase que um documentário em quadrinhos, assim. Experimentos de jornalismo usando quadrinhos. Jornalismo em quadrinho, né? Eu acho muito interessante. A gente sempre descobre, sempre aparece uma coisa ou outra, né? E aí da coleção particular de cada um de vocês, qual que é aquele que você tem no Olimpo, assim, que você fala, nossa, esse meu gibi daqui, esse vai ficar para a família, como herança, para os filhos, para os netos? Cara, eu tenho o Sandman autografado pelo Neil Gaiman. Olha! Né? Então, se o Sandman autografado pelo Neil Gaiman, esse não vai ficar para ninguém nunca, esse é meu para todo sempre, né, cara? Pois é. Há um tempo atrás eu estava de mudança, eu me livrei de muita coisa, assim. E aí quando eu cheguei para me desfazer do quadrinho do Akira,
né, que é do Katsuhiro Otomo, um quadrinho antigo japonês. Que virou da década de 80. que virou um longa. Desenho assim que revolucionou também o cinema, né? Eu não consegui me desfazer, assim. Aquilo eu vou guardar provavelmente para sempre também. No meu caso, acho que seriam os livros da minha coleção do Asterix, assim, que foi o que eu acabei... A primeira coisa que me fez interessar em quadrinhos, e tenho eles até hoje em dia, sabe? É muito legal falar deles. Mas isso que o Caio falou é verdade, porque eu também fui tentar me livrar um pouco das minhas coisas, né? Aí bati no Asterix, não consegui. Calvin, não consegui. O Sandman, não consegui. Eu tenho X-Men, que foi lançado no Brasil desde o número 1, um gibizinho, formatinho da Abril. E, cara, é velho, é papel horroroso, papel jornal. E eu não consegui, mano. Então, assim, é duro. Quando a gente é fã, é difícil, né? Então, é o Sandman, mas a gente é meio... Tem toque, tem... E agora, para encerrar, eu queria que cada um falasse um pouquinho para aquele jovem, para aquela criança que nem é tão jovem assim, mas que algum dia quis fazer desse universo do desenho uma profissão, um estilo de vida, um ganha-pão e tem uma certa insegurança, porque é diferente de uma carreira de um advogado, é diferente de uma carreira de um engenheiro, é totalmente diferente. O que vocês têm a dizer para essas pessoas? Bom, acho que acima de tudo, disciplina e persistência são essenciais, porque não é só a questão técnica, mas é toda uma necessidade de exposição a diferentes aprendizados de vida que você necessita adquirir para encarar uma carreira enquanto quadrinista. Você necessita aprender, como a gente havia dito um pouco antes, a ser realmente empreendedor de si. Então, não é só saber desenhar ou contar uma narrativa de forma convincente através da linguagem do desenho, mas é também saber estabelecer uma rede de contatos, saber negociar a forma que você vai veicular esse quadrinho junto ao seu público, saber fidelizar esse público através de formas diversas de divulgação e de venda desse material. Então é uma forma de você realmente ser persistente não só no seu aprendizado direto da escritura de roteiro ou da feitura dos desenhos, mas é também persistir nessa vontade de se profissionalizar, de ser realmente responsável por aquilo que você está fazendo, encarar isso, obviamente, com a seriedade devida, mas sem perder a vontade de se divertir com aquilo, que é realmente o que dá gás, é o que dá vontade e é o que vai fazer você continuar dali em diante por muitos anos. Caio? Além de tudo disso que o Rafa falou, que eu acho que é super importante, tem uma coisa que eu sempre realço para todo mundo que vem me apresentar algum interesse assim, em produzir quadrinho e tal, abrir a cabeça, não ficar restrito assim, a só um gênero, só um tipo de quadrinho, um autor que essa pessoa gosta, é tentar ler de tudo, estilos de quadrinhos diferentes, gêneros diferentes, tentar nunca se sentir satisfeito assim, com o que sabe, tentar sempre buscar aprender mais sobre desenho, sobre roteiro, sobre seja lá o que for, experiências de vida em geral, acho que assim ajudam a gente a produzir, né? E tentar terminar projetos, assim, que é uma coisa que eu vejo de todo mundo que está começando, é um pouco desse deslumbramento, assim, de, putz, eu quero fazer um Sandman, um Akira, um Asterix, assim, mas não é assim que esses autores começaram. Os autores começaram de pouquinho, assim, produzindo peças menores, produzindo histórias menores, e é ali que você vai pegando traquejo, pegando experiência para conseguir fazer grandes obras, tentar galgar grandes sagas, assim. Então, acho que a melhor dica para quem está começando é, assim, se propõe a fazer um projeto pequeno, mesmo que ele seja pequeno, mas vá até o fim. Termina ele. Hoje em dia tem formas de se publicar, como a gente falou, mas vai até o fim. A experiência de terminar o projeto é uma das coisas mais importantes que acho que tem. Você falou que não é tão fácil fazer quadrinho, é difícil, é inseguro e tal. Mas assim, de boa, cara, qualquer coisa que você for fazer não vai ser fácil. Vai ser médico, vai ter que fazer uma faculdade enorme, vai ter que fazer especialização, R1, R2, R3, R4, R5, R não sei quanto. Vai ser advogado, vai estudar que nem um camelo, filho. Então tudo é difícil, cara. Não venha com essa ideia de que, pô, é muito difícil ganhar dinheiro com arte. Não é. É tão difícil quanto qualquer outra coisa. Tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que publicar, tem que ter background, estudar, ver muita coisa.
Mas, corre atrás do seu sonho. Tá afim? Esforce-se, estude, faça um curso, faça aula, compre, consuma, manja, vai atrás, não desista. Eu me lembro quando eu queria estudar desenho e minha mãe, coitada, né, cidade de interior, pequena, não, mas não tem como ganhar dinheiro com arte. Você só vai ganhar dinheiro com arte depois que você morrer. Eu falei, mãe, então eu não vou ganhar nunca, né, porque os outros vão ganhar dinheiro com a minha arte. Eu quero eu ganhar. E, na verdade, hoje eu vivo de arte, eu produzo arte, eu vendo arte, eu ensino arte, eu não tenho outra fonte de renda. E aqui na Pandora, hoje, a gente tem mais ou menos umas 30 pessoas. Então, veja, eu não só ganho meu dinheiro, como eu ajudo mais 30 pessoas a ganhar dinheiro com arte. Então, isso é muito legal. Mas é legal porque eu meti as caras e fui atrás. E acho que, assim, eu não sou melhor do que ninguém. Qualquer um consegue. Então, tá afim, cara. Mete a cara, vai atrás, não duvida. Não pode ter dúvida. É certeza que você vai conseguir e vai embora. Não tem, como diria o mestre Yoda, né? Faça ou não faça, tentativa não há. Então, vai atrás e seja feliz. Legal, muitíssimo obrigado. Agradeço muito aos três aí para deram uma geral bem legal, interessante do panorama do gibi e de todo o universo que existe em torno da história em quadrinho. Mas a gente vai ter que ficar por aqui. Valeu, viu? Muitíssimo obrigado. E a gente fica por aqui. Tchau e até o próximo Conexão Cultural da TV Câmara Campinas.